Olá, seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista semanalmente os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Enon Nunes sobre o livro Saberes da Manutenção, uma visão sistêmica. Enon é mestre em engenharia de produção e doutor em engenharia mecânica. É também professor e consultor com larga experiência em gestão. Olá, Enon, seja bem-vindo à Quarta Capa. Eu agradeço muito o convite e fico muito satisfeito de estar mais uma vez com o professor, uma pessoa que foi o incentivador e o apoiador dessa iniciativa da gente publicar esse livro pela Universidade Federal do Paraná. Demorou um pouquinho, né? Exatamente. Teve um processo burocrático um pouco enrolado, mas é bom saber que o livro saiu, está bonito e bastante consistente, né? E eu queria começar até falando com você, não, sobre você é da engenharia, né, mecânica, né? O processo anterior até a escrita do livro. Como é que você acabou na tua carreira de engenheiro enveredando para a área de manutenção, né? Como e quando que se deu isso, né? É uma coisa muito interessante que aconteceu na minha carreira profissional e que é uma coisa que me orgulha muito. Eu iniciei a trabalhar como engenheiro no ano de 1978 e o meu primeiro dia de trabalho eu já trabalhei como engenheiro de manutenção. Pareceu um problema. Exatamente. Eu fui contratado pelas Centrais Elétricas do Sul do Brasil, a Eletrosul, para trabalhar numa usina hidrelétrica aqui no Paraná, no município de Quedas do Iguaçu, é a usina hidrelétrica de Salto Osório, e fui contratado para trabalhar como engenheiro de manutenção nessa usina. Então, meu primeiro dia de trabalho foi já atuando na área de manutenção e até hoje eu desenvolvo atividades nessa área. Então, você, quer dizer, não foi foi aquela coisa do primeiro trabalho. Exato. Assim. Na nossa formação, e essa estrutura se mantém ainda nos dias de hoje, os estudantes de engenharia são muito preparados para desenvolver projetos, para trabalhar com projetos. A área de manutenção é uma área muito pouco enfocada nos cursos de engenharia. Então, eu precisei aprender a manutenção e tive a oportunidade de acompanhar a evolução da manutenção nesses anos todos. E isso, inclusive, é uma das razões que motivaram a publicar esse livro, porque o livro tem essa ideia de contar um pouco da história da manutenção e posicionar a manutenção nos dias de hoje como uma disciplina que tem metodologia, tem estrutura, não é só uma coisa empírica, uma coisa aprendida e passada de boca a boca. Mas então há uma lacuna formativa, assim, na formação do engenheiro mecânico, o tema da manutenção não é, digamos, um tema mais explorado. É verdade. Em algumas instituições hoje já aparece essa disciplina, gestão da manutenção, aspectos de manutenção, já existe alguma coisa, mas é ainda muito incipiente no meu ponto de vista, e na minha época praticamente a gente não tinha nenhuma informação a respeito. Existem algumas instituições, inclusive, que têm a disciplina de manutenção até como uma cadeira eletiva, e então isso também traz alguns alunos não têm nem o interesse e a oportunidade. Um déficit formativo. Exatamente. Né? Então o livro... Daí saiu a ideia, então você foi provocado por toda essa história. Exatamente. E como as publicações também na área de manutenção, principalmente no Brasil, são muito escassas, eu também sempre tive essa vontade de registrar a minha história profissional, registrar aquilo que eu pude desenvolver e aprender ao longo desses anos num livro que pudesse servir para as gerações aí de engenheiros que estão por vir, para conhecer um pouquinho do que é manutenção. Mas então, assim, no universo bibliográfico da área, o número de títulos é pequeno. É bastante reduzido. Bastante reduzido. Existem algumas publicações, inclusive até por ser uma área pouco explorada, que existe até alguns livros que foram
apostilas de cursos que viraram livro, que não tem, inclusive, até uma estrutura muito boa sob o aspecto de uma publicação, mas de qualquer maneira é uma contribuição. Mas era o material que tinha e é o da hora e todo mundo vai... Mas é uma contribuição, de qualquer maneira, claro. Qualquer contribuição, qualquer informação, qualquer conhecimento para uma área tão pouco divulgada e conhecida, não deixa de ser uma contribuição importante. É sempre a vantagem do escrito, né? O registro das experiências, né? Isso. E dos conceitos da área. Falando nisso, no teu livro, uma coisa que me chamou a atenção, porque quem é de fora da área, né, tem uma ideia vaga do que seja manutenção, mas né, não tem uma ideia muito clara do que seja. E uma coisa que eu gostei de ver no livro é que você fala, o Samek também fala isso na apresentação, que o livro tem uma abordagem multidisciplinar, né? Qual seria essa relação de manutenção com outras disciplinas ou com outros elementos, né, da atividade profissional? Né? A manutenção, a gente precisaria antes um pouquinho pontuar bem o que a gente está falando manutenção, porque a ideia originária de manutenção é o seguinte: eu tenho o meu carro, eu vou fazer manutenção no meu carro, então ele estragou alguma coisa, eu vou lá consertar, né? Então, esse conceito de recuperar alguma coisa após ela ter apresentado algum problema, na verdade, após uma falha, na verdade é a origem. Os primeiros movimentos que pensaram em manutenção tinham essa figura, né? Vou esperar quebrar e quando quebrar eu vou lá e conserto, né? Com a evolução e com a importância que os equipamentos e a evolução industrial, com a Revolução Industrial, os equipamentos passaram a ter uma importância muito grande, saiu da fase de manufatura para uma fase mesmo de produção mais em massa. Uma eventual falha no equipamento ficou reconhecida como um problema sério, do ponto de vista de perda de produção, do ponto de vista de perda de qualidade do produto que estava sendo fabricado. Então, isso fez com que a manutenção evoluísse para uma nova perspectiva, que é a perspectiva de evitar a falha, prevenir a falha, trabalhar no sentido de se antecipar a falha. Não esquecendo que um dia essa falha pode acontecer. Então, exatamente. Então, o tratamento dessa falha eventualmente ocorrida também tem que ser tecnicamente ajustada para evitar que aquela falha traga menores consequências possíveis para esse mesmo processo produtivo. Mais tarde, os equipamentos passaram a ter uma importância. Imagina que hoje o número de voos comerciais que o mundo tem, né? E o avião tem uma característica interessante, não dá para parar ele no ar e consertar lá. Né? Eu ia falar justamente do avião, quando você começou a falar de prever, prevenir. Uma outra figura aqui, uma outra atividade... Não, só para ainda complementar, né, os aviões são raros, nos aviões comerciais, raros os acidentes. Exatamente. Né? Então, mas já a gente sabe que já teve época que esse número era um número grande. Uhum. Né? E, então, uma outra atividade que passou a ter uma importância grande foi o transporte marítimo. Então, imagina, eu saio numa missão daqui para levar um produto para um outro continente, no meio do mar eu tenho um problema com o meu equipamento. Né? Então, essas questões todas e toda essa evolução que a própria indústria teve... A própria complexidade da economia mundial, né? Trouxe essa necessidade de eu ter alguma evolução, algum avanço. E a manutenção começa, então, nesse contexto, a surgir como uma coisa relevante. Não é mais aquele patinho feio que ficava lá, que saía correndo para a tática do apagar incêndio, saía correndo. Não, ele tem que se antecipar isso. E está completamente integrado, né, a todo o modo de atividade, né? Porque falhas ali vão gerar problemas na segurança, na economia,
né? Na produtividade, né? No lucro, né? Exatamente. Então, aí, em função dessa complexidade maior e dessa introdução da manutenção dentro da cadeia produtiva, outras disciplinas começaram a ser agregadas ao conhecimento e às técnicas de manutenção no sentido de melhorá-la, no sentido de ela dar a resposta que a organização precisava. Então, requisitos como qualidade, requisitos como análise de risco, gestão do conhecimento, gerenciamento de projeto, aspectos de terceirização, contratação de serviços, materiais, suprimento de sobressalentes, todas essas áreas, elas foram sendo agregadas ao processo de manutenção no sentido de dar essa resposta esperada para uma atividade que precisava auxiliar, apoiar e participar do processo produtivo no sentido do processo produtivo ser confiável. Eu ter a garantia que uma missão, que uma atividade fosse sendo desenvolvida sem eu ter um atropelo, sem eu ter uma dificuldade, sem eu ter uma falha, sem eu ter uma quebra. E se eu tivesse, eventualmente, esse problema, eu ser capaz de confinar aquele problema ao seu tamanho original e não deixar que aquilo evoluísse. Proporções maiores que pudesse trazer consequências até para a imagem da organização. Sem dúvida. Bom, daí nessa perspectiva a manutenção deixa de ser o patinho feio, né? É verdade. E eu acho que quem é responsável pela manutenção acaba tendo que pensar a instituição de maneira muito integrada e bem complexa, né? Porque você tem que estar sabendo o que todo mundo está fazendo. Exatamente. Né? Então essa foi para mim é o seguinte, a principal motivação para colocar todas essas questões nesse livro foi exatamente essa. Dar essa característica de complementariedade dessas atividades e dessas técnicas gerenciais para uma função que tem a sua importância organizacional, está posicionada hoje num outro patamar que antigamente nem se falava nisso. E você tem uma experiência de 37 anos no setor elétrico, exato, né? 21 só de Itaipu, né? Foram 22 anos em Itaipu. 22 anos. Eu trabalhei 13 anos na Eletrosul, 22 anos em Itaipu. E agora, depois que me aposentei, eu trabalho hoje com consultoria na área de manutenção. Na área de manutenção. Exato. Me chamou a atenção uma fala do Jorge Samek, né, que faz a apresentação, aliás, uma apresentação muito bonita do teu livro. E tem um momento que ele diz... algo que me chamou a atenção, que dá uma dimensão da complexidade, né? Ele diz assim, é difícil, pois, descrever com palavras o peso da responsabilidade de quem tem sob o seu comando a equipe encarregada da manutenção de 20 unidades geradoras de 700 megawatts, é isso? Exato, né? Por unidade. Cada uma delas com potência suficiente para atender ao consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes. Eu falei, que responsabilidade. Como é que foi isso? Como é que foi ter tanta responsabilidade? Bem, eu com a minha experiência que eu adquiri na Eletrosul, a primeira empresa de energia elétrica que eu trabalhei, eu fui convidado para trabalhar em Itaipu, para implantar em Itaipu a metodologia de manutenção, né? Um projeto... Você já chegou lá com uma experiência, né? Exatamente, eu cheguei já tendo trabalhado 13 anos com manutenção, e eu fui em Itaipu para auxiliar na implantação da metodologia de manutenção de Itaipu. Então, tive um trabalho muito dedicado a isso nos primeiros 5 anos em Itaipu e depois disso eu fui convidado para ser o superintendente de Itaipu da usina. Aí você continua essa história no segundo bloco. Ok, perfeito. Você está assistindo a Quarta Capa e a gente já volta. No
Quarta Capa de hoje eu converso com Enon Nunes sobre o livro Saberes da Manutenção, uma visão sistêmica. Então, Enon, no fim do primeiro bloco você estava falando da experiência da Itaipu, né? Como é que foi a tua ida para lá e a implantação da tua forma de trabalhar. Então, depois que eu cumpri a missão de participar do processo de implantação da sistemática de manutenção de Itaipu, que tem um nome muito interessante, o nome é SOM, né? Sistema de Operação e Manutenção. Então, eu fui convidado para ser o superintendente de manutenção da usina. O superintendente é o que está... o superintendente é o responsável por toda a manutenção da usina, tanto de manutenção elétrica, mecânica, eletroeletrônica e civil. Toda a manutenção da instalação. E isso realmente, para mim, foi uma coisa muito... um desafio muito grande, né? Porque a importância de Itaipu para o setor elétrico brasileiro é incontestável, né? Itaipu participa de 20% a 25% de toda a energia consumida no Brasil e 98% da energia consumida no Paraguai. Então, a importância de ter um processo de manutenção que garanta que efetivamente o suprimento de energia elétrica, que é a missão da empresa, seja feito de maneira confiável, segura, sem sobressaltos, sem falhas, sem problemas, é uma responsabilidade muito grande. E a gente conseguiu em Itaipu, depois de um trabalho muito grande interagindo com todos, contando com a participação de engenheiros e técnicos da usina, nós conseguimos índices de disponibilidade da usina espetaculares, até números de recorde internacional. Hoje a usina tem como disponibilidade valores em torno de 98% a 99%. Isso quer dizer que 98% a 99% do tempo, as máquinas de Itaipu, as 20 unidades de gerador de Itaipu, estão disponíveis para entregar energia elétrica para o setor elétrico brasileiro. Funcionando de maneira otimizadíssima. Exatamente. Né? Então, isso foi um trabalho muito grande que a gente desenvolveu e aprendeu com isso. E muito dessa experiência está colocada no livro. Legal. Uma coisa que também me chamou a atenção no livro é que você vai falando de de mudança conceitual, né, em relação à manutenção ao longo do século XX, né? Acho que você até comentou um pouquinho no primeiro bloco, mas assim, tem momentos muito característicos assim nessa evolução? Alguns autores, inclusive, decidiram chamar isso de gerações, né? Então, a primeira geração era aquela geração onde a falha acontecia e eu saía correndo e corrigia. Depois, num segundo momento, evoluiu para eu fazer uma prevenção dessa falha, para eu trabalhar um pouco mais, otimizar procedimentos e processos no sentido de garantir mais disponibilidade do equipamento. E numa terceira geração, que é o que nós estamos vivendo hoje, atributos como gestão ambiental, preocupação com a gestão ambiental, atributos como custos de manutenção, qualidade dos serviços foram agregando a atividade de manutenção e essa é o que alguns autores chamam da terceira geração, que é o que nós estamos vivendo hoje. No meu livro, eu apresento inclusive uma proposta de modelo de gestão que é inovadora, no sentido de agregar dois grandes pilares nesse processo de manutenção, que é o pilar da confiabilidade e o pilar do conhecimento. Confiabilidade porque eu quero equipamentos confiáveis que operem e que eu tenha certeza, eu tenha garantia que a missão dele será cumprida satisfatoriamente em padrões que eu estabeleci com custos adequados. E conhecimento, porque a essência do trabalho de manutenção é da pessoa, é do homem. Então, o saber, o conhecimento, a conhecer bem as técnicas, saber estar motivado, inclusive, para estar fazendo o melhor, é uma coisa fundamental para uma atividade que é dependente do trabalho do homem.
O saber é sempre fundamental, Exato. né? E uma curiosidade que ficou essa evolução aí ao longo do século XX, qual é o papel da tecnologia? Ela trouxe dividendos, coisas mais positivas para a questão da manutenção? Bem, ou ela cria problemas às vezes? Não, a tecnologia, ela, como ferramenta, trouxe evidentemente uma capacidade maior da gente tratar dados estatísticos, de controlar certas coisas, de fazer controles, tudo. Então, o sistema de informação, que é um dos saberes apresentados no meu livro, ele é fundamental hoje para sustentar uma atividade que necessita de tratar dados, analisar dados, fazer programação, fazer um bom planejamento de atividades, controlar custos, controlar tempos, né? Então, a tecnologia nesse sentido ajudou. Foi um avanço. Um segmento que foi logo agregado para realmente permitir essa evolução, não tem a menor dúvida. Legal. Uma coisa que você vai colocando no livro, que é nessa mudança, essa maturidade, digamos assim, em relação à manutenção, ela vai agregar também uma grande preocupação com a economia, né, com resultados, mas também com o meio ambiente. O meio ambiente parece que é uma variável que não nasceu junto com o tema. Eu fico pensando em Itaipu, né, pela É verdade. Hoje, complexidade. Hoje a responsabilidade de uma organização sob a ótica ambiental é inegável. Então, a manutenção, o que alguém pode fazer associação? Mas então, o que a manutenção tem a ver com essa questão ambiental? Tem tudo a ver, né? A manutenção, ao se tratar um problema, um risco de uma falha, é fundamental se pensar nos aspectos ambientais. Imagina que uma usina, um empreendimento como Itaipu, que tem uma quantidade, por exemplo, de óleo mineral muito grande nos seus mancais, se a gente permitir que essa quantidade de óleo, por algum problema, vaze e venha agredir o meio ambiente. Imagina um vazamento num oleoduto de alguma refinaria, que nós já tivemos situações dessas. Imagina a consequência disso para a comunidade e pensando sob vista da organização, para a imagem da organização. Bom, nós temos aí recentemente o caso da Samarco, né? Exatamente. Que o rompimento da barragem deu no que deu, né? A questão lá da Samarco é uma questão que a gente ainda não tem informações muito precisas, porque as questões ainda estão sendo discutidas, de o que efetivamente pode ter contribuído para aquele rompimento da barragem. Pode ser até que a gente tenha ali mais tarde vai identificar que também algum procedimento, algum processo de manutenção ali pode ter trazido problema, mas vamos imaginar que isso tenha acontecido. O link, a ligação de uma atividade de manutenção com consequência para a sociedade, com consequência para a imagem da organização. Então, a gestão ambiental hoje está absolutamente inserida nesse processo de manutenção. Ligada ao tema da manutenção, né? O teu livro, você escreveu o livro em função de toda essa experiência que você foi adquirindo e tal. Você pensou ele voltado para quem exatamente, né? Quem é o interlocutor privilegiado do livro? É o engenheiro mecânico? O livro, como em função da minha formação acadêmica, né? Eu inicialmente pensei num livro que pudesse dar uma contribuição para a formação de técnicos e engenheiros que vão um dia poder ter a oportunidade de trabalhar na área de manutenção. E se essa comunidade estiver melhor formada, melhor preparada, certamente a atividade de manutenção vai evoluir muito mais do que evoluiu até agora. Então isso era uma referência. Na medida em que eu fui escrevendo o livro, produzindo o material, eu fui vendo também que os engenheiros que hoje trabalham na área de manutenção, que eventualmente não tiveram a oportunidade também de ter uma formação mais especializada nessa área, poderão também se utilizar desse material, agregar esse conhecimento. E aí, de novo, tentando ser até um pouco mais
pensando um pouco maior, quem sabe esse livro também possa ser referência e base para professores poderem utilizar como material didático para desenvolver essas atividades junto aos seus alunos. Então, ele começou com uma ideia muito focada no estudante, no técnico, no estudante de engenharia, mas depois eu fui vendo que ele tinha uma condição um pouco maior, uma visão mais ampliada. E isso, depois dele pronto, né? Eu olhando para o meu livro, sim, eu falei, realmente ficou uma coisa muito prazerosa de fazer. É bom saber que a gente escreveu um livro, que se escreveu um livro que cumpre uma função importante, né? Preenche uma ausência, né? Bom, você é professor, né? Você teve uma importância na formação do curso de engenharia da mecânica da UniOeste. Eu fiquei curioso, que você disse que os currículos hoje, será que eles ainda trabalham com essa ausência ou a manutenção ganhou um espaço maior nos currículos? Eu tive, quando trabalhei em Foz do Iguaçu, eu tive a oportunidade de ser professor do curso de engenharia lá da UniOeste. E depois, o curso de engenharia da UniOeste ainda tinha só o curso de engenharia elétrica. Sim. E aí, eu, junto com outros colegas lá, coordenei um trabalho de implantação do curso de engenharia mecânica, que hoje já está funcionando normalmente lá na UniOeste, em Foz do Iguaçu, no campus de Foz do Iguaçu. E naquela oportunidade, claro, né, até por você puxou a sardinha para o teu lado. Exatamente. Então a gente buscou em vários currículos, e nós usamos 2 referências para montar o projeto pedagógico do curso de engenharia mecânica da UniOeste, que foi a Escola de Engenharia de Itajubá, onde eu me formei. Sim. Né? E também a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz o meu doutorado em Engenharia Mecânica, que tem um curso de Engenharia Mecânica de excelência. Então a gente juntou as experiências. Exatamente, experiências, e discutiu e montou um curso. E não encontrou naquela oportunidade especificamente cursos que tivessem aquela disciplina. Então, nesse caso, a gente colocou aqui. Aí depois eu deixei Foz do Iguaçu, fui transferido de Foz do Iguaçu aqui para Curitiba, ainda trabalhando em Itaipu, e eu fui ser coordenador do curso de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica da Unify, do Grupo Bom Jesus. E eu também lá coloquei, só que lá a gente colocou como uma disciplina eletiva. Eu cheguei, inclusive, a ministrar essa disciplina eletiva, alguns alunos se interessaram, e eu cheguei a ministrar essa disciplina na Unify. Então, existem algumas instituições hoje que a gente sabe que já estão trabalhando isso, quando os pareceristas, né, que foram escolhidos pela Universidade Federal do Paraná para fazer a avaliação do livro na etapa de publicação, a universidade identificou alguns pareceristas que atuam como professor em suas instituições nessas áreas. Então a gente vê que já tem algum e uma informação que eu não sei se você tem, é que a editora, automaticamente, quando do lançamento do livro, ela envia o livro para o parecerista. Certo. Então, o teu livro foi para a mão desses que deram parecer sobre o tema. Então, que bom que esse possa ser também um material de referência para esses professores desenvolverem estudos, pesquisas na área de manutenção. Certo, e parar de dizer que a área não tem livros, que agora tem o teu, né? Exatamente. E não, nosso tempo infelizmente acabou, muito obrigado pela entrevista. Olha, foi um prazer muito grande, e eu espero que com essa contribuição os saberes da manutenção sejam bem compreendidos e aplicados para o crescimento e desenvolvimento das organizações. O nosso país hoje é carente de conhecimento, carente de informação, e que esse livro possa servir, inclusive, de incentivo para que outros profissionais que tenham conhecimento dessa área, até mais que eu, possam publicar também e divulgar a área de manutenção. Bacana. Então, bom lançamento. Eu sei que você vai lançar, depois a gente fala, vai lançar em Foz, bom lançamento lá em Foz. Isso. Tá bom? Que o livro fique mais conhecido. Ok. O livro Saberes da Manutenção, uma visão sistêmica, do Enon Nunes, você encontra na livraria da editora UFPR, que fica no edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você preferir, ou estiver fora de Curitiba, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro.
Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.